Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Acidamente. E se você aparece aqui pela primeira vez, muitíssimo prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e aproveito aqui desse espaço para conversar com você aí do outro lado sobre psicologia, psicoterapia, saúde mental, relacionamentos ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a entender ou a buscar ajuda quando assim for necessário. Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que eu recebi em algum vídeo aqui do canal, perguntando sobre diagnósticos na psicologia. Será que psicólogo pode fazer diagnóstico ou é só psiquiatra? O que é necessário para participar desse processo e o que embasa esse processo de psicodiagnóstico dentro da saúde mental, dentro da psicologia? Vamos falar mais sobre isso? Fica nesse vídeo até o final, se inscreve se não é inscrito ainda, porque eu percebo, gente, que a maioria das pessoas que vem aqui no canal e vem os vídeos não estão inscritos, e aí você corre o risco de perder os próximos conteúdos aqui do canal, que vai variar também das suas perguntas, que eu faço questão de responder. Então, fica nesse vídeo, porque hoje a gente comenta um pouco mais sobre isso. Bem, psicólogos podem fazer diagnósticos dos seus pacientes? Sim, porém depende e tem algumas características importantes para ser capacitado para fazer esse tipo de diagnóstico. Sim, nós como psicólogos podemos diagnosticar pacientes ou que estão na clínica conosco ou então pessoas que nos procuram especificamente para fazer diagnósticos. Nisso, esse processo tem o nome de psicodiagnóstico, que é diferente da avaliação psicológica, e no psicodiagnóstico nós utilizamos necessariamente ferramentas da psicologia para levantar hipóteses dentro desse processo investigativo. E aí levanta-se algumas hipóteses que com esses testes psicológicos, que só podem ser aplicados por psicólogos, atenção, nem todo mundo sabe, mas teste psicológico somente pode ser aplicado e corrigido por um profissional da psicologia e que de preferência esteja capacitado para tal. Por que capacitado para tal? E aí veio uma característica muito importante. Na minha concepção, eu já ouvi isso de diversas pessoas, nós saímos da graduação com 5 anos de estudo, não sabendo de tudo, porque, óbvio, o assunto é muito grande, as questões são muito diferentes e problemáticas e tem algumas características que, como nós estamos lidando com a saúde de uma outra pessoa e diagnosticar uma pessoa é um processo muito sério, sim, nós precisamos de estar conscientes e tecnicamente preparados para isso. Portanto, é importante que essa pessoa tenha pelo menos ali um curso de especialização ou algum tipo de curso de aprofundamento nesse tipo de questão. Porque a aplicação de testes nem sempre é tão simples assim. A aplicação do teste é só uma ferramenta que se utiliza para fazer esses diagnósticos, saber da história do paciente ou daquela pessoa que está nesse processo. A família também pode ser convocada a participar desse processo. Se for um diagnóstico em crianças, por exemplo, pode ser utilizado a ludoterapia, que é uma técnica mais indicada para crianças ou principalmente mais orientada para esse público que precisa de uma conversa diferente, um diálogo diferente, é uma forma de comunicação realmente diferente. Então tem que ter uma técnica diferenciada para conseguir avaliar essas hipóteses dentro desse cenário com crianças. E esse processo, gente, é um processo muito mais objetivo do que a psicoterapia, que são propostas super diferentes, mas é importante aqui comentar que como é um processo de levantamento de hipóteses e valida-se ou não essas hipóteses mediante o histórico, mediante a avaliação, mediante os objetivos dos testes também aplicados, é muito mais fácil prever uma finalização desse encerramento. Então, no contrato, quando esse profissional for ser contratado para fazer essa investigação, geralmente tem um tempo estipulado, porque já sabe, se já tem uma certa orientação do tempo que vai demorar para fazer esse tipo de avaliação, que pode, é claro, estender-se um pouco mais, mas normalmente fica ali naquele período estabelecido, porque é um processo muito mais objetivo do que um processo subjetivo como a psicoterapia. E como esse processo de psicodiagnóstico só pode ser feito por psicólogos, normalmente nós recebemos indicações de outros profissionais, principalmente de psiquiatras, para fazer esse intercâmbio. Então, por mais que o psiquiatra ele vá fazer uma avaliação do ponto de vista dele,
Existem outras questões que somente com os nossos testes ou somente com as nossas técnicas é possível realizar essa avaliação, realizar esse diagnóstico, fechar o diagnóstico, e esse trabalho de psiquiatra e de psicólogo, eu já falei isso aqui várias vezes, é um trabalho super possível, não é uma questão que isola uma da outra, é possível e é até muito mais beneficiado o paciente quando tem esse intercâmbio desses dois profissionais. Então, existem encaminhamentos de várias outras questões, de várias outras ordens, que não somente uma indicação direta do paciente ou da família quando se tem uma suspeita de alguma questão. E aí entra em discussão uma questão até de cunho político de algumas pessoas que acham que o diagnóstico do psiquiatra é muito mais relevante, tem muito mais peso do que o diagnóstico do psicólogo. E, gente, vamos desconstruir um pouco isso, porque, como eu falei aqui anteriormente, não é necessário ter esse duelo, ter essa disputa de poder entre essas duas áreas, que são áreas complementares, uma não exclui a outra, são objetivos completamente diferentes, não existe essa diferenciação como se um fosse mais importante e o outro desnecessário, ou como se o médico tem mais condições técnicas de fazer um diagnóstico do que o psicólogo. Então não é necessário ter esse tipo de briga, disputa por poder, disputa política, quem que sabe mais, quem que sabe menos. Se a pessoa contratou um psicólogo para fazer um psicodiagnóstico, certamente esse profissional está capacitado, treinado para isso, e a experiência também conta bastante no fechamento desse processo. E quais são os objetivos de um psicodiagnóstico, que também é importante falar? Olha, nem sempre o psicodiagnóstico vai ser feito com um propósito único. Nós podemos ter dentro dessa dinâmica, por exemplo, uma classificação simples, uma classificação nosológica, podemos fazer esse objetivo de um teste de prevenção, uma perícia forense, por exemplo, para especificar qual que é o prognóstico daquele adoecimento, daquela doença, daquele transtorno. Enfim, tem vários cenários específicos que podem levar um cliente, um paciente, ao consultório de um psicólogo para fazer um psicodiagnóstico, que não é somente saber se tem doença ou não. Tem outras questões que são necessárias e importantes também, não somente como um diagnóstico nosológico, por exemplo, saber da prevenção, saber também do prognóstico, o que vai ser feito depois, quais são os passos, quais são os cuidados, um diagnóstico diferencial também, se existe um diagnóstico anterior e que a família, a própria pessoa, não concorda muito bem ou percebe que não foi bem atendido pelo profissional anterior, seja um psiquiatra ou um psicólogo, pode ser feito também essa avaliação diferencial para tirar a prova mesmo, para saber se é aquilo ou não, com outro profissional e com um processo diferente também. E aí, só uma última discussão que talvez possa ser interessante. Na psicologia existe alguns tabus, algumas discussões a respeito se diagnosticar um paciente é um processo de fechamento ou de sintetização, de resumo daquele paciente que vai fechar ali em um diagnóstico e parar de observar a subjetividade daquele caso. Olha, eu entendo sim que tem alguns profissionais que prezam muito pelo diagnóstico, por saber essa classificação nosológica, por rotular o paciente como um doente, uma pessoa que tem um transtorno X, e já imaginar que todo paciente com aquele caso é a mesma coisa, e isso eu concordo plenamente que esse tipo de questionamento, problematização dentro do psicodiagnóstico é necessário. Entretanto, também é importante saber de onde esse paciente vem, o que acontece com ele, o que traz aquela questão, aquele sofrimento, e não somente utilizar isso como uma forma de taxar, colocar ali um rótulozinho no paciente, como que se aquilo tudo fosse ele, quase trocando o nome da pessoa pela doença que ela tem. Eu acho que isso não é um processo minimamente aceitável. É sim necessário saber se existe algo diferente ali, entender, compreender cientificamente esse paciente, ter uma noção, é claro, de onde ele vem e para onde ele pode ir dentro das possibilidades dele. E, gente, não é necessário também você, se tem algum diagnóstico, se fechar nisso. Tipo, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho TDAH.
não é necessário você colocar isso como se fosse parte da sua identidade, mais importante do que aquilo que você é de fato. Então, dentro do consultório, o importante para mim não é o que você tem, é aquilo que você sente, como que você vive com aquilo, quais são as interferências na sua forma de ser, se aquilo atrapalha no andamento do seu dia a dia, nas suas relações, qual que é a relevância para você e como que nós podemos tentar diminuir esses sintomas ou diminuir essas interferências na sua vida para melhorar o seu bem-estar. Pelo menos é assim que eu acredito, é isso que eu tenho estudado já há alguns bons anos. Eu espero que eu tenha conseguido responder objetivamente essa questão. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou comente a sua opinião, comente a sua experiência com esse tipo de processo, se você conhece alguém ou se você passou por algo parecido, deixa aqui embaixo, que é sempre muito importante ouvir a sua história e bater um papo com você. Se fez sentido, gente, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, porque certamente elas podem crescer ainda mais sabendo de psicologia, sabendo dela e dos outros também com as suas relações. E agradeço muito a você que ficou aqui até o final e apoia o canal sempre que possível. Muito obrigada e até o próximo vídeo aqui no As da Mente. Tchau! Bye.